Fala, galerinha linda do sexto ano. Seguinte, qual que é o nosso próximo assunto para a gente dar seguimento no nosso currículo? É o processo de formação da Terra. Essa vai ser a nossa aula de hoje. O Pro vai compartilhar com vocês uma apresentação e eu vou explicar qual que é a teoria mais aceita, as camadas da Terra, mas a gente vai conversando isso aqui no lado a lado, tá bom? O que acontece então? Qual que é a teoria mais aceita dentro da ideia do surgimento do planeta Terra e de todo o sistema solar? É a teoria da nebulosa solar, ou a teoria do Big Bang, como vocês já devem ter ouvido falar. Ela dizia que o quê? Que uma série de nuvens, uma nuvem com uma série de partículas ficava rodando. E a aceleração dessas partículas, em algum momento, levou a um colapso. Por quê? O movimento gerava calor. E o calor causou uma explosão, como a gente vai ver no experimento, tá bom? Então, gente, como a gente já conversou, tinha uma grande nuvem com partículas suspensas, certo? Que é mais ou menos isso daqui. Vocês conseguem ver as partículas? E elas ficavam em movimento. Em movimento, em movimento, em movimento, em movimento. Certo? Só que o que acontece? Quando elas se movimentavam, gerava uma coisa chamada calor. Quando gerava calor, elas começavam a se chocar. E isso causou uma grande explosão. Nessa grande explosão, que é mais ou menos assim, então, foi assim que aconteceu. As partículas se agitaram tanto que elas chegaram num ponto que elas se chocaram e explodiram. O que era só fumaça, como a gente viu, ela foi mais para longe. Formou os planetas que têm a base de gás. E o que eram de massa, como a gente pode ver aqui, aproxima por gentileza. Pode voltar. Eles se organizavam na forma de planetas de rochas, dando origem na Terra ao que a gente conhece como litosfera, que é o que a gente vai falar no próximo slide e que também é dever de casa de vocês. Continuando a nossa conversa, então vocês viram, o experimento foi isso, é o que aconteceu, tá bom? Para além disso, o que acontece? A Terra ela se divide em camadas uma vez que ela foi formada. Então, tem a crosta, que também é chamada de litosfera, que vai ser o assunto da nossa pesquisa, tá bom? Que é a camada sólida, é a parte dura, tá bom? Da Terra. Depois vem o manto e o núcleo, tá bom? Isso o professor vai explicar para vocês usando um ovo, conforme o videozinho a seguir que vocês vão ver. Vamos lá? Então, gente, como eu estou explicando para vocês, vocês acompanharam no slide, o nosso planetinha ele é parecido com um ovo. A primeira camada seria a casca, que ela é dura e firme, certo? Ó. E ela também se divide em pedaços, uns mais altos, outros menos. Só que o que tem abaixo disso daí? Vamos descobrir? Se a gente pudesse descascar a Terra, a gente ia descobrir que embaixo dela embaixo da nossa crosta terrestre, que é dura, a nossa litosfera, existe uma outra camada. Essa camada ela é chamada de manto. Ele se divide em manto inferior, que é o que está mais próximo do centro da Terra, e o exterior, que é o que está mais próximo à nossa casca. Então a gente tirou a litosfera e agora está olhando para o manto. Qual que é a característica do manto? Ele é pastoso, ele é mole, ele consegue se flexionar, tá vendo? Sem se quebrar, coisa que eu não consigo fazer com a casca. E no interior disso tudo, a gente tem o núcleo, certo? O núcleo, então, seria a porção lá do centro do planeta, que tem uma temperatura extremamente alta, e ele também tem a sua parte externa e a sua parte interna, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, as três camadinhas da Terra seriam a crosta, o manto, externo e interno, e a gente teria o nosso núcleo, certo?
Então, gente, como vocês acompanharam, a gente pode comparar o desenvolvimento e as camadas da Terra com o nosso ovinho, certo? Mas o que ficou de mais importante é o que eu quero que apareça na pesquisa? Que a litosfera, então, é a casquinha do nosso ovo, a porção sólida da Terra é onde se desenvolve a vida. Ela tem até 12 quilômetros aí de tamanho. Quero que vocês pesquisem isso, montem o desenho e quero que vocês falem da importância dela no desenvolvimento da vida, tá bom? Fica assim, então, até a próxima aula, gente. Se cuidem e fiquem em casa. Tchau, tchau.